Falar agora do sistema ProDesign Logic 2. Então, esse vamos dizer, um aprimoramento do sistema Logic. Então, esse sistema, ele já tem uma codificação diferente do sistema ProDesign M, onde eu tenho aqui na haste de fixação do instrumento, o primeiro retângulo determinando o taper desses instrumentos. E nesse segundo retângulo, o D0 desse instrumento. Então, se esse retângulo é vermelho, o D0 dele é 25. Esse aqui é azul, ele vai determinar que seja uma lima 30. E aqui 35, aqui 40. Então, você pode observar aqui, ó, 25, 30, 35, 40. O taper desses instrumentos todos aqui é o taper 0,5, que é a faixa amarela ou o retângulo amarelo. Então, o retângulo amarelo, taper 0,05. O retângulo branco, taper 0,01, vermelho 0,04, marrom 0,03 e o preto 0,06. Esses instrumentos, eles têm um tarugo, que é o que vai determinar o diâmetro desse instrumento final, 1 milímetro. Então, essa lima, ela vai ter, no máximo, 16 milímetros de haste de trabalho. Em alguns instrumentos, ela vai terminar antes desses 16 milímetros, por conta que ele não vai passar desse diâmetro 1. Né? Então, por exemplo, o instrumento 25, ele vai aumentando a cada milímetro 0,05, né? Até chegar no 100. Então, quando ele chega no 100, ele tem 15 milímetros de haste de trabalho. Esse instrumento 30, com 14 milímetros, ele já vai chegar no 100. Então, ele tem 14 milímetros de haste de trabalho. Aqui 13, aqui 12, e assim por diante. Então, ele não vai passar desse diâmetro 1 aí. Aqui, só para reforçar, então, o primeiro retângulo, esse é determinando o taper, e o segundo retângulo é o D0. Então, aqui eu tenho D0 25 em todos esses instrumentos, e a possibilidade de todos os tapers nesses instrumentos 25. Esse sistema, ele basicamente tem as mesmas conformações do sistema anterior, o Logic, só que aqui tem uma novidade. Eu tenho a possibilidade de ter os instrumentos 25, 30, 35 e 40 de taper 0,3. Então, esses instrumentos determinam uma passagem mais suave de um instrumento para o outro, e as pesquisas mostram que a fadiga cíclica desses instrumentos, ou seja, o instrumento determina mais ciclos para poder fraturar do que o de taper 0,5. Então, no sistema antigo, eu só tinha um instrumento 25,05, 30,05. Então, eu só tinha esse taper, né, para essas limas de 25 a 40. Então, só tinha esse taper aí para que as limas pudessem trabalhar na dilatação do canal radicular, em toda a sua extensão. Agora tem essa possibilidade, 25 a 40 também, um taper 0,3, mais resistente à fratura e com mais flexibilidade. Então, a opção, acho mais viável hoje para esse sistema é utilizar o taper 0,3. E essa possibilidade, então, do taper 0,3, que foi uma possibilidade nova, veio completar esse sistema aqui. Esse sistema também tem o taper 0,1, que é mais para a porção apical, ali no forame e próximo ao forame, fazer uma dilatação com uma grande flexibilidade nessas limas e fazendo com que elas possam acompanhar e limpar melhor essa região. Então, eu tenho aqui o instrumento 25, 30, 35 e 40, 01, mas também tenho aqui o instrumento 4501 e 5001. Esses instrumentos também têm uma versatilidade maior do número 25, porque eu tenho 2503, 2505, mas também tenho 2504 e 2506.
E tem também algumas limas que podem auxiliar nessa instrumentação, principalmente naqueles canais muito atrésicos, que é o instrumento 1503 e 1505. Então, 1505, 05 porque tem a faixinha amarela, e 1503 porque tem a faixinha marrom. Então, essa é a família Logic 2, é uma família que tem uma quantidade muito boa de instrumentos e que dá para a gente trabalhar nos mais variados casos clínicos. Sempre a gente começa com os canais classe 1, polpa viva e necrosada, sempre iniciando com a radiografia de estudo, obtendo o comprimento aparente do dente menos 3 milímetros, que a gente determina o CRI. Determinado CRI, a gente faz a abertura do dente e irriga essa agulha no máximo até o CRI, com hipoclorito de sódio abundantemente, e vamos explorar o canal, como a gente já havia salientado para as limas ProDesign M, essa lima 10 de exploração e de pincelamento quando o dente está necrosado, e também ela, nos dentes em que eu tenho polpa viva, eu vou cortar o prolongamento dos odontoblastos, vou deslocar esse prolongamento dos odontoblastos, facilitando a extirpação dessa polpa para os instrumentos seguintes. Como essa lima 10 não vai adaptar, não vai ajustar essa medida do CRI, eu tenho que levar uma lima, que pode ser uma lima ProDesign M, modelo novo, pode ser uma lima tipo K, de aço inoxidável, nessa medida do CRI. E ali, para as odontometrias radiográficas, eu tenho que tirar uma radiografia com a lima no CRI. E aí verificar quanto distante está a ponta do instrumento até o final da raiz, para a próxima medida, que é a do CPC. Então, aqui irrigando abundantemente o canal, aqui explorando o canal radicular, né? Aqui adaptando uma lima compatível com o diâmetro do canal até o CRI, que ajusta nessa medida do CRI para a tomada radiográfica. Muito bem. Como a gente está falando de instrumentação rotatória, né? O sistema Logic é um sistema rotatório, então é importante que eu tenha o preparo cervical realizado por uma lima rotatória. Então, esse sistema especificamente não tem um orifice shaper como um ProDesign M. E nós adotamos aqui a lima da ProDesign S. É uma lima que tem um D030 e um taper 10. Essa lima aqui, ela trabalhando no canal radicular, ela vai substituir tanto gates 1, 2, 3, largo 2, largo 1. Então, essa lima vai realizar o preparo cervical em canais classe 1. Salientar também, aqui é importante, que essa lima aqui, ela tem a velocidade do motor de 500 rotações por minuto e o torque 2. Então, você vai entrar com essa lima, vai alcançar a medida do CRI e vai fazer um pincelamento contra as paredes. E, mais uma vez, vamos lembrar que é importante você memorizar a forma do canal. Se for um canal circular, você vai fazer uma pressão de pincelamento contra todas as paredes de uma maneira semelhante. Se for um canal achatado, ovalado, você vai dar ênfase a esse desgaste no caminho vestíbulo-lingual. Então, por exemplo, se for um canino superior ou um canino inferior, nós vamos pincelar em direção ao vestibular e à lingual, fazendo com que as regiões polares sejam contempladas com esse desgaste. Então, você vai fazer o preparo cervical, de preferência com a 3010. Ah, mas eu queria um preparo mais seguro. Então, você pode realizar o preparo mais seguro com a ProDesign M, com aqueles orifice shaper. Se você quiser também, você pode combinar inicialmente a dilatação do orifice shaper, depois a 3010. Mas eu
nessa classe de canal, principalmente, eu não vejo essa necessidade, não. Então, são opções que a gente está dando aí para você. Bom, na sequência, você já calculou o quanto que falta para chegar no comprimento de patência e vai acrescentar a uma lima, que pode ser, aí sim, da ProDesign M, ou uma lima de aço inoxidável, uma lima de aço inoxidável 10, 15 ou 20, não é interessante passar da lima 20. Se você não teve a lima 20 de aço inoxidável adaptada ao forame apical ali, para a tomada radiográfica, é interessante que você necessariamente utilize limas de níquel titânio, e para isso as limas ProDesign M são muito interessantes, para que você ajuste uma lima nessa região do forame apical. Então, pode ser uma lima 20, pode ser uma lima 25, é por tentativa. Então, aquela lima que ajustou no provável comprimento de patência, que depois você confirmou com o raio-x que realmente essa lima está lá no forame apical, tá? Essa lima que ajustou é a lima inicial. Então, essa é a lima inicial que você está propondo para a sua instrumentação. Então, vamos dizer que foi uma lima 2003 da ProDesign M, que ajustou nessa medida aqui. Então, você vai começar agora a fazer a limpeza foraminal. Então, a limpeza foraminal aqui é realizada com as limas de taper 01. Tá? Então, eu tenho que começar uma sequência aqui, já que a lima que ajustou foi a 2001, eu vou começar, como o sistema Logic, a primeira lima de limpeza foraminal é a 2501, eu vou começar por ela. Eu tenho que perceber que essa lima vai chegar e vai ter uma certa dificuldade de trabalhar no forame. Se ela não tem essa dificuldade, essa lima não está limpando adequadamente esse forame, então eu tenho que aumentar o calibre dela. Então eu vou aumentar para 3001, vou perceber se ela está tendo essa dificuldade, se ela está tendo esse trabalho de dilatação aí no terço apical e limpando esse forame adequadamente. Se ela também não estiver adequadamente com dificuldade de trabalhar nessa região, eu vou passar para 35, vou passar para 40. Então a sugestão é, nesses canais, eu dilate com a 4001, né, até a 4001, e vou trabalhar esse terço apical aqui, ó, vou trabalhar esse terço apical, a dilatação desse terço com a 4003. Então, a 4003 vai trabalhar esse terço apical. Agora, se você percebeu que a 4003 ela não está trabalhando adequadamente esse forame, né, você pode completar esse preparo com a 4501 ou 5001. Ou eu posso também terminar esse preparo aí de canal classe 1 com a 5003 ProDesign M. Então você tem uma gama de opções aí. Mas como a gente está falando de instrumentação rotatória, a sugestão é que você termine o preparo ali com a lima 5001, onde você tem uma limpeza foraminal adequada para esse caso e também uma dilatação adequada no terço apical. Agora, para canais classe 2, 3 e 4, a gente já não vai utilizar mais a lima ProDesign S 3010. Por quê? Porque ela tem pouca flexibilidade. Então, a gente vai utilizar uma lima com um pouquinho mais de flexibilidade, que é a 2508. Ou seja, ela tem um D0 um pouco menor e um taper também um pouco menor. Então, essa ProDesign S, ela tem mais flexibilidade e ela vai ser utilizada com a velocidade de 500 rotações por minuto, torque 2. Então, inicialmente, você vai explorar o canal com a lima 8, com a lima 10. Se essa lima já estiver ajustada no canal para as odontometrias de radiografia, né, ou pelo método radiográfico, nós vamos poder tirar uma radiografia dessas limas no CRI. E depois nós vamos fazer já um preparo cervical, ou você utiliza a 2508 pincelando contra as áreas de segurança,
Nos canais classe 2, de preferência chegando até a medida do CRI, e nos canais classe 3 e 4, antes de iniciar a curvatura. Então, nos canais classe 3 e 4, o cuidado que a gente tem que ter é de não levar essa lima 2508 além da curvatura. Porque aí sim, nessa área de transição da parte reta com a parte curva do canal, pode ser que essa lima promova um degrau nesses dentes classe 3 e 4. Aí a gente faz a sugestão, nesses dentes classe 3 e 4, para completar esse preparo, que você utilize a ProDesign M, os orifícios shaper da ProDesign M, tanto de taper 10 quanto de taper 8. Bom, agora você precisa calcular o quanto que tem da ponta do instrumento até o final da raiz para você obter a próxima medida, que é a do CPC. Bom, uma outra sugestão é que esse sistema Logic não tem os orifícios shape específicos, mas é sugerido pelo fabricante que a gente tenha um instrumento 3003. Quando essa ProDesign S 2508 não consegue alcançar, mesmo em canais classe 2, o CRI, é interessante que você pegue um instrumento com menor calibre, com mais flexibilidade, para determinar a possibilidade de um melhor preparo cervical. Aí, no caso, é sugerido a Logic 2 3003. Então, é uma faixinha azul, 30, e uma faixinha marrom, 03. Então, após o preparo inicial, determinou o CRI, você tenta o preparo cervical com a 2508. Se ela não consegue alcançar essa medida do CRI, você pode tentar alcançar essa medida com a 3003, fazendo um preparo cervical muito mais interessante. Lembrando também que esses instrumentos precisam ser direcionados para as áreas de segurança. Na sequência, você vai utilizar uma lima 10 ou até uma lima 15, pode ser a ProDesign M, para alcançar o comprimento de patência e fazer uma tomada radiográfica aí confirmando o comprimento de patência. Se o seu instrumento de patência que ajustou nessa medida for o instrumento 15, essa vai ser a sua lima inicial. Então, para o preparo da porção apical, eu tenho que dilatar 3 instrumentos acima dele ou 4 instrumentos. Então, dependendo se é polpa viva, polpa necrosada, é o suficiente. Mas desde que esse primeiro instrumento, essa lima inicial, esteja ajustada na medida do comprimento de patência. Então, vamos dizer que o seu instrumento, ProDesign M ou a lima de aço 10, que foi a lima que adaptou nesse comprimento de patência. Então, eu vou ter uma dilatação com a 20, 25, 30, né, no caso de polpa viva, e 35 no caso de polpas necrosadas. Isso para canais classe 2. Para canais classe 3 e 4, a sugestão é que você fique ou mantenha a instrumentação no máximo até a lima 25. A 25. Bom, toda vez que eu percorro o canal em toda a sua extensão, eu determino o glide path. Então, quando eu obtenho o comprimento de patência, eu estou adquirindo o glide path. E já foi determinado que para aqueles canais classe 1, eu tenho que fazer a utilização de uma lima com a limpeza foraminal. E sugestão aqui de limpeza foraminal para esses canais classe 2, né, classe 3, classe 4, a gente começa com o instrumento 2501. Então, esse instrumento, ele deve chegar até o comprimento de patência e eu tenho que perceber se ele está trabalhando nesse comprimento de patência, se ele está tendo alguma dificuldade nesse comprimento de patência. Então, 2501. No caso de canais classe 2, eu posso, dependendo da situação clínica, chegar até o instrumento 4001. Então, se eu tenho um canal classe 2, mais um canal um pouco mais amplo,
eu posso chegar até um instrumento 4001. Se eu tenho um canal ali com uma atresia intermediária, eu vou utilizar um instrumento 3001 ou 3501 para limpeza foraminal. Agora, classe 3 e 4, você não deve utilizar um instrumento com um diâmetro superior ao 2501. O 2501 é mais específico para a classe 3 e 4. Feito a limpeza foraminal com essas limas de dilatação foraminal ou de limpeza foraminal de faixinha branca, eu tenho que completar agora a instrumentação do terço apical. Eu tenho que fazer a dilatação do terço apical. Lembrando também que essas limas de faixinha branca, elas têm uma velocidade de 350 rotações por minuto, torque 1. Já essas para dilatação do terço apical, elas vão trabalhar com 500 rotações por minuto, torque 2. E aí, normalmente, você tem a mesma regra, só que para os dentes classe 3 e 4, eu vou definir essa minha instrumentação no terço apical com a 2503. E para canais classe 2, eu posso chegar até a lima 4003. Então, dependendo de como está sendo a instrumentação, você vai parar nessas limas. Nos canais classe 2, normalmente a gente aplica, ou tem condição de aplicar aquela regra, lima inicial, que pode ser a 15 ou a 20, mais 3 ou 4. Então, aí a gente tem, no caso de bio, normalmente uma instrumentação até a 35 ou até a 30, e nos canais de necrose, até a 35 ou até a 40. Terminou a instrumentação, é interessante a sequência da utilização do EasyClean, ou seja, irrigar o canal com EDTA, aguardar 5 minutos, espera-se 5 minutos, utiliza o EasyClean por 20 segundos, irriga com hipoclorito, mais 20 segundos de EasyClean, mais 20 segundos de EasyClean. Irriga depois com soro fisiológico ou água destilada, uma quantidade muito grande de soro fisiológico. E aí termina a instrumentação.